trazendo para a gente o destaque lá de Brasília. Tem um outro destaque também na capital federal, que envolve senadores e deputados, que é a CPMI do INSS. Tivemos já a convocação de 10 ex-presidentes do Instituto. Senadores e deputados também querem ouvir ex-ministros da Previdência. O primeiro depoimento da comissão, inclusive, já deve acontecer amanhã. Luísa Martins está com a gente, nossa analista. Luísa, o que a gente está acompanhando nesse momento é o governo tentando tomar a narrativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, depois de perder a presidência e a relatoria da comissão, o que o próprio governo considera uma derrota política. Na primeira sessão, Luísa, depois do início dos trabalhos, quem parece ter mais controle da narrativa? O ritmo desse primeiro dia oficial de trabalhos dá pistas do que vem por aí? Carol, existe uma avaliação que é um consenso dentro do governo de que dormiram no ponto, digamos assim, né, na hora ali da votação da relatoria e da presidência da CPMI do INSS, que já estava tudo acordado ali entre o governo, já havia praticamente uma ideia certa de que haveria, o Omar Aziz assumiria, por exemplo, a mesa ali da CPMI do INSS, mas no fim das contas, no voto, houve faltas ali na CPMI e aí com isso o governo perdeu essa relatoria e a presidência para dois parlamentares de oposição, né? Dois parlamentares que não são da base de apoio do governo. Isso preocupa, é claro, porque, obviamente, essa CPMI do INSS ela pode ser uma fonte muito grande de desgaste para o governo. Mesmo que essas fraudes, né, os descontos associativos, tenham começado antes, bem antes, né, de o presidente Lula assumir esse atual mandato, tem registros desde o governo de Michel Temer, por exemplo, passando, obviamente, pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ápice, né, as fraudes, a operação da Polícia Federal eclodiu agora, mais recentemente, durante o atual governo. E é claro que o governo tem colocado justamente que o fato de a PF ter descoberto esse esquema e ter avançado nessa investigação significa que no governo Lula a PF atua com independência, né, e que isso é a avaliação do governo, né, e que teve ali uma atuação no sentido de desarticular essas organizações que davam esses golpes, digamos assim, nas aposentadorias e pensões dos segurados do INSS. Agora, com a relatoria e a presidência nas mãos de parlamentares que não são da base, Lula pode sofrer mais desgastes com o avanço o avanço dos trabalhos dessa comissão. E a velocidade dos requerimentos que têm sido apresentados a essa CPMI, Carol, elas dão essa pista, né? Dão o tom de como essa CPMI tem ganhado relevância aí no que eu costumo chamar de xadrez político, porque em 6 dias, a CPMI foi instalada no dia 20 e, enfim, estamos no dia 27, mas o levantamento que eu fiz leva em conta o período até o inicinho da noite de ontem. Então, em 6 dias, já se alcançou a marca de 1.000 requerimentos ali no sistema do Senado Federal que computa, né, os pedidos que são feitos no âmbito da CPMI. Só para a gente ter uma ideia, a CPI do 8 de janeiro levou 25 dias para atingir esse patamar, e a CPI da Covid, que teve uma grande repercussão, maior até do que a do 8 de janeiro, né, e mobilizou o noticiário, era algo que praticamente virou o único assunto daquele período, né? A CPI da Covid-19, ela levou 63 dias, ou seja, mais de 2 meses para alcançar 1.000 requerimentos. Então, existe essa leitura, né, de que os trabalhos da CPMI vão avançar. Tem aí, foi aprovado ontem, né, o plano de trabalho, tem aí um caminho longo até a conclusão desses trabalhos, né? E aí, como você disse, né, Carol, o primeiro ponto, né, os primeiros requerimentos aprovados dizem respeito à convocação de todos os presidentes do INSS de 2015 para cá.
E, além disso, outras pessoas que foram convocadas, né, presidentes da Dataprev, que é a empresa de tecnologia da Previdência, diretores de benefícios previdenciários do INSS e presidentes das entidades associativas que tinham convênio com o INSS também vão ser convocados a depor se tiverem, então, ocupado esses cargos na última década. Então, a avaliação é de que, nesse primeiro momento, esses trabalhos vão se concentrar nessas pessoas que ocuparam esses cargos de 10 anos atrás para cá, justamente para tentar identificar a origem, né, do esquema, como que começou e como que essa iniciativa, vamos colocar assim, essa fraude, essa possibilidade de fazer os descontos associativos sem autorização ou manipulando os idosos, por exemplo, a autorizarem sem saber muito bem o que estavam autorizando, como isso acabou avançando a ponto de ter hoje no judiciário brasileiro mais de 65 mil ações judiciais a esse respeito, tramitando nas comarcas Brasil afora e com repercussões que a gente vê chegando até parlamentares na medida em que há investigações que tramitam no STF a respeito dessas fraudes e que tramitam no STF justamente porque envolvem parlamentares com a prerrogativa de foro. Então, é um esquema que se espalhou, né, que não se sabe bem a origem, mas se sabe que eclodiu a crise no governo Lula, então por isso o governo já calcula aí como usar essa CPMI a seu favor para que o desgaste seja o mínimo possível.